Isabel, vamos fazer a nossa ponte aérea com Brasília, já que Clarissa Oliveira está conosco, já aqui nos Bastidores do Poder. Boa tarde e noite, Clarissa, tudo bem? Oi, Clarissa. Olá, boa tarde, pessoal. Boa noite já, né? Acho que já estamos à noite aqui mesmo. Clarissa, a gente já falou bastante aqui do discurso do presidente Jair Bolsonaro, mas sempre tem um ponto ou outro para chamar a atenção. Primeiro, eu queria saber de você como que repercutiu nos bastidores aí essa fala do presidente Jair Bolsonaro. Foi uma fala gravada, foi um tom mais ameno, mas ficou aquele recado de que foi um discurso muito mais para nós aqui no Brasil do que para o mundão lá fora. A percepção aí com as fontes que você conversou foi mais ou menos nesse sentido? Teve algo diferente? Conta pra gente. Olha, Isabel, foi bem nessa linha, na verdade. Teve sim uma avaliação muito grande de que o presidente Jair Bolsonaro aproveitou o palco da ONU, né, embora ele não estivesse lá presencialmente no palco, né, para fazer mesmo um balanço do governo dele dos últimos meses, dando uma satisfação muito mais para a população brasileira. Ele trouxe, por exemplo, alguns pontos ali que tem muito mais a ver com a dinâmica local aqui do governo, como, por exemplo, não faz sentido ele fazer uma crítica à imprensa brasileira num fórum internacional. Só para citar um exemplo aí de um ponto que fica um pouco fora da curva e ajuda a validar essa avaliação de que o presidente quase transformou ali aquilo num fórum mesmo para se comunicar com a base eleitoral dele aqui no Brasil. Ainda assim, Isabel, o que a gente observa é o seguinte: o presidente pôde, como o discurso era gravado, ele teve a oportunidade de assistir ao discurso lá do Palácio do Planalto, cercado de vários ministros, líderes do governo, alguns parlamentares ali que têm mantido uma relação muito próxima com o governo federal. Até chama atenção alguns deles, namoro de pouco tempo, né? Ricardo Barros estava lá sentado, Arthur Lira lá sentado, ambos representantes do Centrão, Márcio Bittar também, que recentemente se aproximou muito do governo por conta da negociação do Pacto Federativo, estavam ali, então, naquele grupo seleto de pessoas que puderam assistir ao discurso junto com o presidente Jair Bolsonaro. Qual foi a avaliação feita entre os aliados do presidente? Foi extremamente positiva. A informação que a gente tem aqui é que antes mesmo da gravação desse discurso, o presidente chegou a ser orientado ali por alguns dos ministros, alguns auxiliares, que o melhor seria ele baixar o tom, deixar de lado aquelas afirmações tão agressivas, tão aguerridas que ele fez no discurso dele na ONU no ano passado e adotar um tom mais diplomático. E foi exatamente isso que o presidente fez, apesar de ele ter trazido ali algumas posições fortes, ter feito críticas, ter rebatido críticas, por exemplo, da comunidade internacional a respeito do desmatamento. O presidente foi muito incisivo nesses argumentos, mas ele o fez de maneira muito mais diplomática. Um ponto que chama a atenção: a forma como o presidente exaltou o agronegócio. Isso porque esse setor é um dos que vão receber atenção especial agora, nesse momento pós-pandemia. O governo entende que o agronegócio brasileiro conseguiu se manter muito forte durante a pandemia do coronavírus e, inclusive, ocupou um espaço no exterior que ficou aberto com o enfraquecimento das economias de alguns concorrentes. E essa é uma aposta do governo federal para tentar deslanchar aí a retomada em V tão propagada pelo ministro Paulo Guedes. Pois é, né, Clarissa? E aí a internet não perdoa, né? Porque já saíram vários erros e acertos do presidente Jair Bolsonaro nesse discurso. Um dos pontos mais comentados na internet foi justamente a parte que ele falou do auxílio emergencial, né? O presidente disse que o governo concedeu auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente $1.000. E aí exagerou um pouquinho, né, Clarissa? Porque o pessoal foi fazer a conta e aí não foi bem assim, né? A soma equivale aí, fazendo a cotação da moeda hoje, 21 de setembro, a cerca de $772. Mas ele acertou, por exemplo, o número de pessoas beneficiadas pelo auxílio emergencial, que foi de 65 milhões de brasileiros. Eu estava com outro receio, viu, Clarissa? Porque ultimamente a gente que acompanha sempre as falas do presidente Jair Bolsonaro, dificilmente ele tem feito discursos
sem estar acompanhado da caixinha da cloroquina. Acho que isso vale a pena a gente destacar por aqui, Clarissa, porque ele sinalizou ali a questão do tratamento. Vale sempre fazer aquela ressalva. A OMS não tem um tratamento que ela diga, tem a chancela da OMS e funciona para o coronavírus, assim como a gente ainda também não tem a vacina. Mas ele não chegou a citar a cloroquina. Então, houve um certo indicativo de que foram tomados cuidados em relação a essa fala do presidente Jair Bolsonaro, e penso que muito também por conta da repercussão que a gente teve no ano passado, com falas em tom bem mais enfático do presidente da República, né, Clarissa? Olha, Isabel, sem dúvida nenhuma, em relação aos pequenos exageros ali que a gente pôde observar no discurso, quando a gente avalia ali essa questão, por exemplo, da concessão do auxílio emergencial, e aí eu vou contar um bastidor aqui para vocês, que essa é uma discussão que a gente teve aqui na redação. Por exemplo, na hora de fechar a matéria que vai para o ar no Jornal da Band daqui a pouco, olha, esse é um ponto importante para a gente esclarecer. Importante, concordo, mas eu acho que é muito relevante a gente lembrar o seguinte, existe aí uma computação da valorização do dólar. Quando a gente fala em aproximadamente R$700, pouco mais de R$700 para o valor dessas parcelas combinadas, a gente não está contando a valorização que o dólar teve nesse período, contaria ali o valor do dólar no início da concessão do auxílio emergencial. A conversão cria, de certa forma, uma distorção. Seja como for, o presidente foi, de fato, ironizado ali nas redes sociais, até mesmo pelo líder do governo no Senado, por exemplo, Randolfo Rodrigues, é um dos que fizeram postagens ironizando esse valor, colocando, mas espera aí, quem que recebeu 5 mil e tantos reais aí de auxílio emergencial e tal, fazendo essa continha. Fato é, o presidente falou na declaração dele que se tratava de uma combinação de todas as parcelas pagas dentro do auxílio emergencial, mas é claro que para quem está assistindo a esse discurso, o valor de $1.000 salta aos ouvidos ali, né? Grita e marca muito, dando ali, eventualmente, uma sensação de que houve um pagamento maior, num período mais curto, e não tantas parcelas diluídas. Então, de fato, isso alimenta o discurso da oposição, mas também, dependendo da interpretação, acaba sendo validado também pelos aliados do presidente Jair Bolsonaro. Então, acho que é importante a gente olhar um pouco os dois lados aí dessa questão, embora, claro, isso tenha ganhado a internet, a tendência é que tenha meme, gracinha sobre a conversão do dólar e aí por diante. Alguns exageros mesmo a gente vê, né? Alguns pontos do discurso que talvez tenham sido um pouco floreados, digamos assim, mas ainda assim, em relação ao que a gente viu no discurso do ano passado, é inegável que o presidente Jair Bolsonaro fez uma fala mais sóbria, mais compatível, né, com a de um presidente da República e menos de um militante. O que aconteceu? Claro, é um presidente que tem posições dele, do governo dele, como, por exemplo, uma política mais voltada para a retomada da economia e não só para a questão sanitária dentro da pandemia. Então, são posições compatíveis com a do governo do presidente Jair Bolsonaro, mas ele fez uma fala de um presidente da República, não de um militante. Havia, claro, pontos que são da ideologia do governo dele. Agora, claro que ambientalistas, adversários do governo, criticaram muito alguns trechos do discurso ali em pontos de fato relevantes. Quando o presidente fala sobre o desmatamento, associar índios a maior ocorrência do desmatamento, é natural que a gente veja uma reação forte por parte de entidades que defendem o meio ambiente, porque a gente sabe que é simplificar o problema. Então, do outro lado, a gente também vê essa fala que precisa ser pontuada, mas a gente tem que reconhecer que em relação ao ano passado é um outro Jair Bolsonaro que falou hoje na Assembleia Geral da ONU. A gente coloca floresta úmida no Google, já completa com não pega fogo, né, que tem tudo a ver aí com a fala do presidente Jair Bolsonaro. Tem vários pontos aqui que dá pra gente falar, né, uma coisa ou outra. Por exemplo, ele foi bem assertivo, por exemplo, quando ele fala que nunca se exportou tanto alimento no Brasil, né, isso é verdade, tivemos recorde desde que a série histórica começou a ser medida. Agora tem um ponto ou outro que eu fico me perguntando às vezes, Clarissa, se o presidente Jair Bolsonaro tem uma informação que ainda não foi divulgada. Por exemplo, no ano passado, a gente passou boa parte do noticiário
falando sobre o derramamento de óleo no Nordeste, no litoral Nordeste aqui do país, e que se estendeu, inclusive, para outras faixas do litoral do Brasil. E o presidente Jair Bolsonaro, ele fala de uma maneira muito enfática que o Brasil foi vítima de um criminoso derramamento de óleo venezuelano, sendo que ainda não há uma conclusão das investigações, houve essa conversa, mas não é nada que veio à tona ainda, né? Então tem coisas ali, uma coisa ou outra, que a gente fica se perguntando a partir do discurso dele, se tem alguma informação que ainda não chegou pra gente, né, Clarissa? E eu queria que você falasse pra gente do que está previsto aí para a agenda do presidente Jair Bolsonaro daqui para frente. Ele vem aqui para São Paulo, deve passar por um procedimento cirúrgico, mas tem agenda de viagens ainda no meio do caminho até lá, Clarissa? Conta pra gente. Olha, Isabel, sobre essa questão, por exemplo, a fala do presidente sobre a Venezuela, o caso do vazamento de óleo ali, a gente tem que entender que possivelmente isso foi, né, um aceno para o presidente americano Donald Trump. A gente ainda observa, querendo ou não, nas falas do presidente Jair Bolsonaro, uma vontade de fazer um alinhamento com os Estados Unidos. Isso é parte da estratégia internacional do Brasil, da estratégia diplomática do presidente Jair Bolsonaro, muito validada também pelos filhos dele, pelo chanceler Ernesto Araújo. Então, isso é de se esperar. Sobre a capacidade do discurso do presidente Jair Bolsonaro de repercutir, tanto quanto ela repercutiu no ano passado, a gente retira um pouco daí o fator novidade, né? É muito relevante para a gente, mas naquele momento o presidente Jair Bolsonaro tinha acabado de ser eleito. Então, para a comunidade internacional, havia ali uma curiosidade muito grande em relação ao que estava por vir. Quanto a essa questão da agenda de viagens do presidente, Isabel, uma coisa é muito certa: o presidente vai seguir fazendo viagens dentro do Brasil, com o objetivo de fazer a difusão e manter alimentado, aí, nutrida, essa discussão sobre a concessão do auxílio emergencial. Lembrando que o governo, embora tenha falado ali em desistir do Renda Brasil, isso continua sendo negociado nos bastidores, provavelmente com outro nome, que vai ter gerado menos desgaste, mas aonde vai se desenhar um novo programa aí social que vai olhar um pouco mais para frente, para que o presidente possa construir essa nova marca na área social que eles desejam ter. Por fim, a gente também tem que começar a esperar aos poucos uma agenda mais aberta por parte do presidente na área internacional. Isso porque a gente vai ingressar num momento em que a gente vê a aproximação das eleições americanas. De alguma forma, o presidente Jair Bolsonaro vai querer estar inserido aí nesse discurso, né? Eu acho que é parte do plano dele também, já com vistas a 2022. Clarissa Oliveira com a análise, o bastidor e a repercussão desse dia, que é sempre simbólico quando temos um discurso de um presidente brasileiro que é visto pelo mundo todo. Clarissa, muito obrigada, bom trabalho para você, até mais. Obrigada, pessoal, até mais. Tchau, tchau. Até.